Começou, gente, mais um podcast aqui no Rio de Janeiro, mas pegamos o flagra, tava mexendo no celular. Pegamos o flagra, tava mexendo no celular. Começou, mas sabe o que é que ela tava mandando aí pra você? O link, assistir a gente aqui agora, não é verdade? Já tava eu mandando o link. Tava mandando aqui, ó, na surpresa. Mandando o link, começou. Gente, hoje eu tô aqui com a Fran, pode falar Fran? Pode, com certeza. Pode, né? Fica mais prático. Sim. De falar. Eu tô aqui com ela hoje e ela escreveu um livro, que ela vai falar tudo sobre esse livro. Eu tenho certeza que ela tem muita experiência, muita história. Eu gosto disso, de histórias. E gosto de ouvir muitas histórias das Principalmente pessoas. quando é real. Claro, lógico. Bem real. E vai ter série na Netflix e tudo, gente. Vocês sabiam disso? Vai ter série na Netflix e tudo. Quem sabe, né? Eu tô falando aqui, mas vai que eles vão se interessar, eles vão ver o livro. Mas me fala uma coisa, antes da gente chegar lá no livro e tudo, é claro que a vida também nunca sempre é fácil para todo mundo. Por isso que eu falo, eu gosto de ouvir a história das pessoas. Mas você desde sempre, olha, desde aquela coisa da minha adolescência, da minha infância, já não era muito fácil. Já adquiria experiência ou não. Com o passar do tempo eu fui crescendo, como todo mundo, e fui me tornando uma adulta que começou a ter experiência. Fala um pouco de você, dessa sua experiência como adolescente, como criança e tal. Foi bem tranquila, né? Não tive nada anormal, sabe? Uma coisa absurda, assim, né? Não, minha adolescência foi bem tranquila. Na verdade, até tranquila demais, né? Porque eu comecei a namorar com meu marido com 15 anos. Nossa, então, meio que cedo. Foi. Então, a gente tá junto e aí foi... Eu costumo dizer que a minha adolescência ela já foi meio que adulta, sabe? Então, eu sempre tive muitas responsabilidades. Sim. Então, já tinha que criar aquela maturidade desde cedo, né? Muita responsabilidade de correr atrás das minhas coisas, dos meus sonhos, meus projetos. Então, sempre corri, sempre tive isso, né? Então, a minha responsabilidade de vida já começou muito nova. Entendi. Então, hoje eu sou o que sou por todas as responsabilidades, né? Isso é bom, isso é bom. E eu trago para minha filha isso, viu? 5 anos de idade já tem que ser responsável. Legal. E você falou sobre esse namoro cedo, eu imagino como o povo também deve ter falado pra caramba isso, né? Foi. Mas você é muito nova, menina. Vai fazer outra coisa, ainda não é hora de você namorar, de você tá aí. Legal que vocês estão até agora, né? Sim. Isso, porque o povo sempre acha isso é um namorico de criança, não vai... Mas como você falou, poxa, eu já tinha essa responsabilidade, essa maturidade, não, olha, assim como eu aprendi, né, com a minha família, com os meus pais, é aquela coisa de eu casar e seguir a minha vida, né? Foi. A gente começou a namorar, eu tinha 15 para 16, mais ou menos, e com 19 a gente casou. Então, assim, a gente foi realmente tudo muito novo, mas isso nos trouxe muita responsabilidade, né? E eu falo um pouco muito sobre isso no meu livro até, porque hoje em dia os jovens eles não querem tanta responsabilidade. É isso hoje que eu ia chegar nesse ponto. É muito fácil a vida, é muito, é do jeito que eu quero, enfim. E quando a gente cria uma responsabilidade logo cedo, é difícil. Não, eu imagino. E aí tá ali a menina também, olha lá, ó. Ela tá ali, tadinha, ela chegou tão cansada, gente. A gente veio gravar aqui tão cedo, olha lá, ela tá ali. Ela chegou tão cansada. E aí também muda quando chega, né? Você fala, caramba, agora é a minha vez de ser mãe. Muda pra caramba, né? A vida assim, em si, né? Muito. Porque você falou sobre responsabilidade. Muito. Hoje eu tô me deparando numa situação que eu falo, eu não sei porque eu escolhi ser mãe. É muita responsabilidade. Principalmente a geração que nós estamos vivendo. Sim, cara. sim. A minha época com 15 não vai ser a época dela com 15. Verdade. Porque a minha época com 15 é a época dela hoje. A minha filha com 5 anos, ela fala coisas, ela faz coisas que eu falo, não é possível. Já tá com 18, né? É tipo isso. A senhora fala, menina, o que é isso? Que eu não falei isso ainda, como você já sabe. Exatamente isso. E aí eu me deparo com as situações e falo, cara, é difícil. Eu imagino. Mas assim, a gente vai lutando, a gente vai conseguindo e vai dar certo, né? Tem que dar certo. Claro, com certeza. Vai dar certo, deu mais do que certo. Ela é a próxima geração que vai incendiar muita gente, vai mudar muita coisa. Que é o que você acredita que você e o seu marido estejam lutando muito por isso, né? Como você falou. Tem aquela coisa de diferença da geração. Olha, a minha foi de um jeito, agora está um pouco mais complicado com a tecnologia, com o avanço de muita coisa, né? Não, hoje ela pega o celular, ela mexe em tudo, né? Tem coisa que eu não sei, ela pega e fala, mamãe, é assim. Eu falo, nossa, é verdade, Nick. Então, ela é muito evoluída. Eu achava que era só comigo que acontecia isso. Não, ela é muito evoluída. E assim, eu crio ela de uma forma que ela entenda o que ela quer da vida dela. Eu não tive essa opção. Às vezes eu sou muito julgada por isso, mas
a minha vida, ela foi sempre moldada pela a ideia e ideologia das pessoas, né? Nossos pais vêm do cristão muito rígido, muito... E assim, a gente fica no caminho, mas porque a gente entende muito. Sim. Mas eu conheço muitos jovens que não ficou. Porque falou assim, até hoje eu vivi pelos meus pais. Agora eu não quero saber e eu vou viver a minha vida. Então eu tenho muito esse medo. A minha filha, ela vai crescer e ela vai constituir aquilo que ela quer. A Bíblia fala, cria o seu filho no caminho para quando crescer não se desviar. Nós fazemos, nós criamos. Mas eu sempre mostro para ela os 2 pontos, sabe? Sim. Nick, tem isso e isso. O que você quer? Ah, mas ela tem 5 anos. Mas ela já sabe o que ela quer. Entendi. Então, eu entendo que, assim, a partir do momento que ela tem... Ela tem 5 anos desse tamanho? Ela tem 5 anos. Até desculpa te interromper, ela tem 5 anos desse tamanho? Tem. Que isso? Tá errada essa conta aí, gente? Que isso? Meu Deus, 5 anos desse tamanho. Se você conversar com ela 10. Mas na idade ela tem 5. Ela é muito pra frente, muito pra frente. Mas eu sempre mostro pra ela. Você quer isso ou aquilo. E às vezes ela escolhe coisas que têm consequências. E eu mostro. Falo, você tá fazendo por isso porque você escolheu. E ela fala, então agora eu não quero mais. Eu falo, então, mas agora não tem como voltar. Então eu já mostro a vida pra ela. Legal. De agora. Por quê? Eu falo muito isso. Quando ela tiver 10, 12, 15, se ela quiser ir embora para os Estados Unidos, estudar, pra Irlanda, vai embora, some na minha frente. Porque eu crio o filho pro mundo, sabe? Sim, e é uma forma que eu entendo que eu não vou sofrer. Porque eu não tenho aquele preço, sabe? Sim. Mas eu acho que é a melhor forma de criar. Porque Poxa, você também vai ter aquele orgulho, né? Olha, minha filha foi embora para estudar, minha filha tá fazendo isso. Porque o mais triste é quando entra por outro caminho, né? Olha, exatamente. Que a gente vê, infelizmente, hoje muito acontecer. Aquela questão da ansiedade, da depressão, droga, bebida, aquele monte de coisa. Nenhuma mãe quer isso. Ninguém quer isso, né? E às vezes, principalmente o filho cristão, ele entra na depressão, ele entra na crise de ansiedade. Por quê? Porque ele é muito limitado. Ele é muito preso. Então, isso acaba fazendo com que aquela ansiedade bata. Ah, minha mãe não deixa. Por que minha mãe não deixa? E cria curiosidade. Eu sei porque eu tenho pessoas do meu lado que viveram isso. Eu tenho uma amiga que morreu com 24 anos, cara. Nossa, meu Deus. Filha de pastor. Mas por quê? Limitada. Quando apareceu a vida, foi com tudo. Então eu falo, não é assim. As coisas ela tem que ser mostradas ao longo do caminho para você entender o que é certo e o que é errado. E aí, a partir daí, então, você tem as suas escolhas. Porque muitas das vezes eu tive escolhas não minhas, mas de terceiros. E aí, hoje eu viro e falo assim, peraí, se eu escolhesse, será que seria diferente? Então eu falo, a minha filha não vai passar por isso. Ela vai ter a escolha que ela quer, da forma que ela quer. Ah, mas está errado. Tá, mas é o jeito que eu achei. Por que eu achei? Porque eu vivi assim. Então, a partir do momento... Se minha filha virar e falar, Freio, mãe, eu quero estudar fora. Vai. Eu não tive essa oportunidade. Sim. Era um sonho, mas eu não tive. Porque o medo, aquela coisa, ai, menina... ela é forte, ela se garante, ela já sabe o que ela quer da vida dela. Sim. Então... E como a gente também falou, vai ser diferente para ela e ela vai mudar a geração dela, né? Como foi diferente da sua. Peraí, só um minuto. Isso, a geração dela vai ser como... Peraí. E a geração dela vai ser diferente, não adianta. A gente vai falar, mas o foco dela é diferente, é outra coisa. Mas aí, eu vou fingir que eu não sei de nada também, tá? A gente vai aqui conversando, eu tô fazendo cara de que não sei de nada. Mas você também tem essa coisa de ser cantora? Não, eu não sou cantora, eu só escrevo, eu só prego. Como que é a sua vida, assim, nesse seu trabalho na igreja em si? Você foi daquela que cantou no grupo de louvor? Não, eu não fiz nada disso. Eu cuidei das crianças. O que você fez, né, durante todo esse tempo na igreja? O que você faz também hoje? Eu acho que o nível maior. Qual que é o nível maior? Logo cedo, por isso que eu falo, tive muita responsabilidade, né? Com 25 anos eu fui pastora. Eu sou, né? Porque eu não tenho essa coisa de ser, passado. Não, eu fui. A gente pegou uma igreja para cuidar. Eu falo que foi a minha maior responsabilidade da vida. Porque você ser pastora, você é tudo. Você é do louvor, você é da sala das crianças, você é faxineira, você limpa, você faz tudo. Você é tudo na igreja. Porque se você não faz, as pessoas... Atende as pessoas de madrugada. Filho. Faz velório, faz culto fúnebre, faz tudo. Virada de ano, gente ligando, sabe? Eu aumento pro demônio, sabe? Gente, que isso? A gente faz de tudo mais um pouco. Então, foi uma responsabilidade. Foi a maior da minha vida, assim. Foi bom enquanto durou, né?
Hoje a gente não tá com igreja, mas eu sei que é um futuro próximo, vamos voltar, né? Mas no momento eu sei que foi também um projeto, um trabalhar de Deus que foi... A gente ficou 4 anos com a igreja. 4 anos. Legal. E aí a gente deu uma pausa, né? E fiz de tudo mais um pouco. E aí, do nada, apareceu essa questão do meu livro, porque eu nunca imaginei que eu escreveria um livro na vida. Nunca. Mas as pessoas também não te cobravam isso? Nunca, não. Ninguém falava assim, escreve um livro aí pra História, que nem aqui no Rio pra História. Não. Não, nunca imaginei escrever um livro na vida. Mas a minha história trouxe a isso, sabe? Aquilo que eu passei, legal, que eu vou contar daqui a pouquinho. Você que tá curioso, sim, continua aqui assistindo. Eu vou pegar o livro, mesmo que você não tenha falado ainda, tá. Eu vou pegar aqui o livro pra ver. Do luto para a vida. E aí foi um dia... Eu acho que estraguei a surpresa que eu acabei de ver. Era pra mim esse livro? Eu acabei de estragar a surpresa. Antes da hora. Pois é, né? Tá vendo? Engraçadinho. O cara foi xereta, né? Pegou... ela fez uma dedicatória. Desculpa, aleluia. Jesus, mas eu ganhei um livro. Nossa, eu gostei da capa também. Achei muito legal. Tem essa coisa a gente até falei do como que eu brinquei agora falando do cemitério e tudo, né? Eu falei, fazer o culto fúnebre, né? Mas não tinha visto aqui o tema do livro, né? Exatamente. Poxa, que coisa. E aí você falou, vou escrever um livro, então. Mas essa coisa diferente, nunca imaginou, mas era um desafio, né? Na verdade, o que acontece? Eu tive um pico muito forte de depressão. É importante eu falar isso porque sim, todo mundo que passa aqui sempre fala sobre isso. Eu gosto, porque sempre tem alguém assistindo que pode estar passando por essa situação. Gente, cara, depois que você passa, você percebe o quão sério é isso. E todo lugar que eu vou, que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Claro, e aqui você tem total liberdade para falar quanto você quiser, fica à vontade. Realmente é uma doença que muitas pessoas não ligam. Não, é frescura. Que palhaçada, entendeu? Menina. Você tá aí dentro desse quarto, não sai daí nunca, né? Exatamente. O é cheio dessa. Exatamente. Até passar alguém da família, né? Até alguém da família. Ou até quando perder alguém por isso. Exatamente. Aí vira e fala assim, nossa, eu não liguei para aquilo que ele estava passando. Então, realmente, eu tive um pico de depressão muito forte. Mas eu tava na depressão e eu falava assim, Deus, eu quero sair dela. Essa é a diferença. Porque muitas pessoas Mas isso mesmo já casada? Agora, ano passado, 2019. Sim. Então foi recente. Foi recente. Nossa, ainda depois entrou pandemia e tudo, né? Foi no meio da pandemia. Foi 2020. 2020, mais ou menos. Olha, tem até foto aqui no livro dela. E aí, eu tava nesse meio dessa depressão muito forte, só que eu queria sair dela. E eu falava pra Deus, eu preciso sair dessa depressão, eu não aguento mais. Eu fiquei em coisa de 5 dias de cama, sem levantar, sem sair. Minha filha entrava no quarto e falava, mamãe, levanta. Eu não tinha força. E aí foi quando eu falei, Deus, eu preciso. E aí, num dia, do nada, Deus virou pra mim e falou assim, escreve um livro. Falei assim, não é possível. Eu escrevi um livro. E ele falou, você tem história pra isso. O que você passou, muitas pessoas estão passando e você precisa falar. E aí eu virei pro Alex, assim, do nada. Eu virei e falei assim, eu vou escrever um livro. Ele nem acreditou. Porque assim, eu tenho esse histórico na minha vida de tudo que eu começo eu não termino. Entendi. Infelizmente eu tenho esse histórico. Pra você ter ideia, que bom que pelo menos o casamento você não fez isso. Foi, graças a Deus. Porque o ano passado... Que bom que pelo menos o casamento você não fez isso. O ano passado que eu consegui terminar a escola. Nossa! Você tem ideia? Porque eu parei e eu tentava terminar e eu não conseguia. Então assim, ele falava, você não vai conseguir escrever um livro. Que história. E aí eu falei, não, eu vou escrever um livro. E eu comecei a escrever o livro. E eu comecei ele em janeiro. Em maio, em abril o livro estava pronto, sabe? E eu falei, cara... Janeiro desse ano? Ano passado. Ano passado. Eu lancei ele em julho. Entendi. Eu pensei que fosse agora. Na pandemia. Pra você ver como a gente estuda o convidado antes de coisa. Você viu como que eu sou. Não, assim... Eu não considero que foi um lançamento. Comigo, às vezes não tem graça. Eu vou saber tudo que você vai me dizer, por que tem graça eu ficar sabendo tudo antes? Por isso que eu gosto de saber assim na hora. Exatamente. Por isso que eu faço entrevista assim. Legal, então você lançou ele no ano passado. Sim. Muito bonito, gostei, tem foto. E eu posso falar sobre a história do livro? Claro, eu tenho certeza que o Mônica está interessante. perguntando. Sim, você está falando sobre a depressão, e é claro que está envolvendo o livro ao mesmo tempo. Faz 6 anos. Então, faz 6 anos que eu perdi um filho. Eu perdi um antes da Nicole. Perdi como, Fran? Perdi, gente. Ele nasceu. Ele ficou 5 dias na UTI. Nasceu da melhor forma possível. A minha gravidez do Arthur foi perfeita.
Sabe uma gravidez perfeita? Minha gravidez. Entendi. Não tive problema nenhum. 9 meses ali, tive chá dele. O chá dele, o povo entrava, falava, é festa de 1 ano. Porque eu fiz a festa. Por quê? Ele foi programado. Eu já estava 4 anos casada, tudo certinho. Então, a gente parou a nossa vida e falou, vamos engravidar. Nossa. Então, vamos engravidar. E aí eu fui, começamos tudo, o projeto, tal. E aí ele nasceu, ficou 5 dias na UTI. Mas foi 5 dias que eu orei muito. Foi uma vida que eu tive com Deus ali, porque nos meus 9 meses de gravidez, eu tinha muito medo de ter um filho especial. Eu não sei porquê, mas eu tinha. Nossa, mas que eu acho que hoje toda mulher tem isso, né? Tem, no porque fundo, tem esse medo. Porque fala, vai dar. É um trabalho, né? A trabalho que a gente diz assim, é uma atenção dobrada, né? Sim. Diferente, por exemplo, quem tem um filho autista. E eu acho que isso quem é um tem dom. com síndrome de Down e tal. A mãe que tem é um dom. É um dom. E na minha gravidez gerou essa questão de poder acontecer isso. Então eu sempre orei muito. E eu falei, Deus, eu não quero. Por que eu não quero? Porque eu sou uma pessoa muito ativa. Eu sou uma pessoa 100%. Nossa, eu imagino. Então se eu tivesse que parar da minha vida, eu ia, acho que morrer antes, sabe? Assim, eu não ia aceitar isso. Então eu sempre tive isso. Quando meu filho nasceu dia 4 de maio. Ele nasceu, eu tive pré-eclâmpsia. Então, no momento que a minha pressão chegou a 19 na sala de parto. Nossa. Então, no momento que eu tive a pressão alta, um dia, de 29 anos, um dia eu tive pressão alta na vida, que foi esse dia. Eu tive essa pressão alta, minha médica desesperada, vamos operar, operou. Ele nasceu bem, ele nasceu tranquilo. Quando eu estava subindo para a sala de parto, a minha médica virou pro meu pai na época e falou assim, se você tem fé, você ora. Porque o bebê tá bem, mas ela não garanto. Nossa. O bebê, ele sai de lá e vai pro berçário. Ela vai sair de lá e vai pra UTI. Então foram as palavras da médica pra minha família. E eu não sabia de nada. Pra mim tava tudo tranquilo. E eu falei, beleza, bora, vamos fazer e tal. Tranquilo, eu tava bem, eu tava consciente, tava tudo normal. Quando eu gerei, quando o Arthur nasceu, ele gritava, ele berrava, saúde 100%, bem tranquilo. A minha médica olhou pra mim na hora e falou, você tá bem? Eu falei, tô ótima. Ah, então tá bom, então você vai pra recuperação e depois você vai pro quarto. Tranquilo. Fiquei na recuperação, tive cesárea. Fui pra sala, fui pra lá, depois desci pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, cadê meu filho? Porque falaram que eu estaria com ele. Ah, então, por conta dele ter nascido um pouquinho antes, que nasceu uns dias antes, ele tá na UTI pra ganhar peso. Tá bom, tranquilo. Naquela sala que eu fiquei ali, naquele quarto, nos 2 dias que eu fiquei naquele hospital, eu passei muito mal. Eu vomitei sangue, eu tive vários problemas. Só que eu saí daquele hospital. E quando foi o 3º dia, minha médica falou assim, eu vou te dar alta 2 horas da tarde, porque é o horário que você pode ver seu filho e depois você vai embora. E seu filho vai continuar na UTI. Falei, tá bom, tranquilo. Eu fui, vi ele na UTI e fui embora. E eu fui pra casa, eu tomando muita medicação. Muita, porque a minha pressão continuou alta. Minha pressão, ela não baixou. E Então você era daquela que estava se sentindo bem, mas a pressão estava alta. Tava alta, mas eu estava bem. Parecia que não estava acontecendo nada. Só que a pressão, quando a pressão subia, eu sentia porque a minha cabeça doía. Então eu sentia, eu falava, a minha pressão não tá normal. Aí eu media, tava 15. E eu sempre tive pressão 11, normal, 10. Eu nunca tive essas coisas, sabe, de pressão alta. Sim. E ficava o que é de todo mundo, normal, né? O 12 por 8 lá. Exatamente. Né? Quando eu media, tava 15, 17. Eu falava, Nossa. Aí eu tava tomando captopril 50. Que isso? Muito alto. E aí, fui pra casa. Quando eu acordei 4 horas da manhã, de quarta pra quinta, eu conto isso no meu livro. Eu tive a oração de Ana. Por que a oração de Ana? Porque a oração de Ana, ela foi tão sincera que ela foi respondida. E eu tive a oração de Ana e eu falei, Deus, eu não sei o propósito disso na minha vida e eu não sei o propósito do meu filho estar naquela UTI. Mas eu quero te pedir só uma coisa, que isso cesse agora. Ou amanhã eu vou para o hospital e eu trago meu filho de volta, ou o senhor pode levar. Mas isso eu não quero. Eu não quero ficar indo e voltando. O quarto dele impecável, tudo arrumado, tudo cheiroso. Eu dentro do carro com o bebê conforto. E é aquela sensação de vou e volto. Não quero. Tá me dando uma agonia só de você falar, eu tô pensando como que foi.
leva ou o Senhor traz. Mas eu não quero isso. E eu dormi. E eu poderia pensar que foi uma oração qualquer, mas eu sabia do meu coração. E eu sou muito sincera, cara. Uma coisa que eu sou é sincera. Eu não consigo mentir, eu fico nervosa, eu não consigo. É a mesma coisa comigo também, eu sou muito sincero. Às vezes tem gente que me detesta por causa disso. Exatamente, eu também. Mas eu não tô nem aí. Eu também. Eu não tô nem aí. As pessoas que me amam de verdade. As pessoas que me odeiam, porque eu sou sincera. Eu não consigo olhar pro lado e fingir. Não. Sábado eu tava num evento e aí a pessoa veio tirar uma foto do meu lado assim, aí eu não consegui disfarçar. Mas aí o gordinho mais querido do Brasil percebeu, ele falou assim, olha, por que você fez isso na foto? Eu falei, porque a pessoa ficou do meu lado, mas eu não consegui, bro. É uma mania, sei lá, não sei dizer, eu não consegui. E Deus, mais do que ninguém, Ele conhece, né? Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa sinceridade. Ainda bem que a foto não foi postada, senão o povo já ia xeretar lá pra saber quem era. Mas é isso, a sinceridade. Você falou, olha, Deus, isso aqui é a minha ideia contigo, hein? Tu tá trocando uma ideia com Deus, e aí ele vai responder, ué. Exatamente. Aí você falou, ele vai responder. E aí na quinta-feira eu acordei, nem lembrava. Sabe aquela oração que você faz de madrugada que você nem, né? Acabou o dia, acabou a hora. Acordei na quinta, fui ver meu filho. Por quê? Mãe podia estar o dia inteiro na UTI do Natal, né? Mas pai tinha horário. Como eu estava de cesárea, eu não aguentava. Tipo, ir o tempo todo. Então, o que eu fiz? Eu dividi meus horários. O Alex, ele podia ir 2 horas da tarde. Então, eu falei, eu vou com ele às 2 e a gente fica lá o tempo. E aí, deu 2 horas, eu fui com ele. Cara, quando eu cheguei lá, tipo, meu filho tava todo roxo, todo inchadinho. E aí, eu perguntei pra médica, né? Eu falei, doutora, o que tá acontecendo? Ela, não, ele tá bem. Eu só falava isso. Ele tá bem. Quando eu saí daquela UTI, eu já saí chorando. E você já imaginava? Aí eu lembrei. Do que você falou. Eu orei, mas eu não posso falar nada, eu vou ficar quieta. Não falei pra ele. A oração foi minha com Deus. Eu não contei pra ninguém. E eu fui pra casa. Quando deu quinta-feira, 10h30 da noite, ligam do hospital. Senhor Alex, o senhor pode vir até o hospital? O senhor tá perto? Da minha casa pro hospital dá 15 minutos. Ele falou, posso. Então venha. Nós fomos. Cara, foi 15 minutos de silêncio dentro daquele carro. Por quê? Na minha mente, eu sabia que eu tinha orado. E eu falei, eu não posso nem reclamar, porque eu orei. Só que na mente dele, ele estava revoltado. Na mente ele já estava revoltado. E ele falava assim, Deus, porque o filho que a gente teve era uma promessa. Foi algo que Deus falou assim, eu tô mandando o filho, sabe? Quando eu estava grávida, eu não sabia. E a gente fez uma campanha num culto de 7 dias. E eu não contei pra ninguém que eu poderia estar grávida. Eu não fiz exame, não fiz nada, mas eu já estava sentindo. E eu falei pra ele assim, Alex, se eu tiver grávida, Deus vai trazer alguém e vai revelar. Eu não vou fazer exame. Se eu tiver, Deus vai trazer alguém e vai revelar. Foram 7 dias de culto e nada foi falado. Quando foi o 7º dia, a gente jantando, acabou o culto. Aí foi muito engraçado, porque acabou o culto, era o 7º. Eu subi no altar, ele estava tocando. Eu subi, eu falei pra ele, você viu? Eu não tô grávida. Deus não falou. E a gente desceu para jantar. Quando a gente desceu para jantar, a gente indo embora, um pastor virou e falou assim, tá aí dentro já. Você tá grávida. Caramba. Na hora eu olhei pra cara dele, eu falei, não é possível. Aí eu já comecei a chorar, aquela coisa. Aí a gente saiu de lá e falei, vou pra farmácia. Porque aí, né? Meia-noite, 1h da manhã, a gente em São Paulo. Quero ver se o cara é de Deus mesmo. Vamos ver se ele fala mesmo, hein? Vamos ver. 1h da manhã, a gente em São Paulo procurando farmácia. Eu falei, vamos embora. Cheguei em casa, positivo. E eu falei, então, era um filho programado. Deus, ele separou aquilo. Claro que vocês dois também já tinham esse desejo mesmo de ter, Sim, 4 anos de casado, aquela coisa. A gente já falou, vamos ter, sabe? Não foi uma coisa, um susto. Caramba. E aí, beleza, chegamos no hospital. E aí, na mente dele, nesse caminho, ele falava assim, difícil. Deus, se o senhor levou meu filho, eu não quero saber de mais nada. Não quero mais saber. Não vou pregar, não vou tocar, não quero mais saber de mais nada. Só que na minha mente, eu sabia que eu tinha orado. E a gente foi calado, os dois. Ninguém sabia da mente de um do outro. E você também não ia falar pra ele, olha, eu orei nesse lógico, sentido. né? Eu tenho amor à vida. Vamos embora. Chegou lá, todo mundo abre as portas e vamos embora. Sentei na cadeira, aquela sala branca. O médico entra com aquela prancheta e começa a falar. Então, mãe, seu filho, segunda, teve 2 paradas cardíacas. Na terça, o rim dele parou.
Ah, ele Na foi dando um quarta, relatório. mas a gente não sabia de nada. Sabe o que sabia de nada? Eu chegava na UTI e os médicos falavam, seu filho tá bem. Seu filho tá bem, seu filho tá ganhando peso, seu filho tá bem. Mas você acha que eles não falaram pra poder não te preocupar? Eu acho que foi negligência do hospital. Por isso que eu tô pensando nisso também. Eu te perguntei isso. Porque não é possível, gente. Como que tá? Tá tudo bem. Não, ou eles estavam fazendo algum experimento, cara. Não é possível. Porque, tipo assim, olha, vamos testar pra ver se um moleque vai reagir, não, né? Sabe o que acontece? Coisa. Um parênteses. A minha cesárea, ela foi paga. Eu não tinha convênio. Foi hospital particular. Ah, entendi. E enquanto eu estava na sala de lá, me recuperando, que o meu parto já tinha sido pago. E não foi barato. A UTI do meu filho lá embaixo estava sendo cobrado de 5 a 7 mil o dia. Nossa. E a preocupação do hospital, sabe qual é? Como que vocês vão pagar isso? Então, enquanto eu estava tentando me recuperar, o meu filho na UTI e o povo ligando no hospital, no meu quarto, pedindo meu marido descer na administração para perguntar como que ele ia pagar as diárias do meu filho na UTI. Que isso, tem noção? gente? Então a preocupação deles não era como ia ser pago. Pra você ter ideia, o hospital, eles queriam tirar meu filho do particular e mandar pro público. Graças a Deus que o médico que estava lá não assinou. Porque falou, se você tirar esse bebê daqui, ele vai morrer na hora. Claro, então, que pela situação que ele já estava, com certeza já ia fazer isso, e eles mesmo. queriam mandar ele pra Santa Casa. Então, assim, eram muitos detalhes que a gente passou por ali, por esse processo, que foi complicado. E aí, ali, o médico começou a falar. Queria pagar. Exatamente. Pensa na nossa cabeça. E ele não queria me me contar. E eu já tô pensando num num preconceito também, ao mesmo tempo. Tudo. Ah, não. Entendeu? Não, acabou, gente, acabou. Não quero falar mais nada aqui, não. Para que vai mexer com a minha emoção também. Para de ficar falando essas coisas. Sim. Tá, mas continua, tá interessante. E aí... E aí o médico começou a falar. Quando o médico começou a falar, me irritou. Meu, não fala isso. Não acredita, era Dia das Mães. Sim. E você não podia falar nada. Eu imagino. Não, porque, tipo assim, como que eu vou falar pra todo mundo agora? De repente, né? Na verdade, você falou, pô, aconteceu na quinta e no domingo já era Dia das Mães. Não é nem questão de não poder, mas eu não estava preparada. Sim. Eu tava... Como você falou, você não estava nem na sua casa pra poder não ver as coisas, Sim. né? Do bebê. Porque a gente tem as 5 fases do luto, né? E eu tava na primeira, cara, negação. Não quero acreditar que aquilo tá acontecendo. Entende? E eu falo muito sobre isso no meu livro também. As 5 fases do luto. Porque é normal nós vivermos as 5 fases, mas nós não podemos ficar nela, parar entendi. nela. Entendi. Por isso, na hora que eu abri aqui, eu vi que tem o 1, 2, o 3 e tal. Nós temos as 5 fases. Legal. Então, cada um passa por uma fase, cara, não tem como. E eu costumo dizer até que tem gente que tem até 10 fases do luto, porque aí vai inventando umas fases, né? Mas, realmente, o que a psicologia nos mostra, essas 5 fases, é normal. É normal. Então, a gente sempre quer criar algo, uma desculpa por aquele luto que nós estamos passando. Então, viva elas, sabe? Chore elas. Não tem problema. Isso não é anormal. Porque tem muita gente que me questiona isso. Eu falei, mas me criticam por eu estar chorando o meu luto. Cara, chora. Faz bem. Quantas vezes eu entrei no quarto e chorei porque eu queria meu filho? Porque o problema é quando não chora, quando guarda aquilo ou não fala pra alguém. Exatamente. É muito mais difícil. Mas aí eu chorava, eu batia o pé, assim, levantava e falava, não, tudo bem, mas eu vou continuar a viver. Eu vou lutar, eu vou lutar pelo meu sonho. Nós seres humanos, a gente cria uma chavinha na nossa cabeça. Então, quando eu engravidei do Arthur, eu criei na minha mente, eu vou ser mãe. Quando eu perdi o Arthur, eu continuei com aquilo, eu quero ser mãe. Então, não é porque eu perdi o Arthur que eu não quero. Eu quero. E quando eu cheguei na minha médica, a primeira pergunta, quando eu posso ter outro? Foi a minha primeira pergunta para ela. E aí ela falou, Fran, daqui a 1 ano, você tem que... Porque o que você teve foi muito sério. Tudo bem que passou pra ele, né? Ela falou, eu não entendo porque seu filho morreu. Ela falou bem assim pra mim. Eu não entendo porque seu filho morreu, porque na teoria era pra você ter morrido. Eu ouvi isso da médica. Sim. Então, sua pressão subiu e tudo. E você tinha escutado isso mesmo. Exatamente. Meu pai a minha irmã aconteceu depois. isso. A minha irmã de número 2, a Elisângela, aconteceu nas 2 gestações dela. E na segunda, que foi da Yasmin, a médica falou, agora chega, você não pode ter mais não. Porque a próxima, ou é você ou é a criança, entendeu? E a minha irmã, a pressão dela foi muito alta. Ela ficou na UTI também. A da minha irmã, a história foi bem sinistra, né? Sim. Mas
assim, a criança ficou bem, mas ela que tava mal. Mas, graças a Deus, depois ficou tudo bem. Mas já falou, ó, não pode ter mais não, agora chega. E como ela já teve as 2 meninas, também que agora, né, seguiu a vida. Mas aconteceu isso. Ela também, a pressão foi ficando muito alta. E que, ó, agora chega. Mas no seu caso ainda teve essa outra oportunidade, Sim. né? Ó, espera um pouquinho e você tenta de novo. E assim, as palavras dela pra mim, quando eu cheguei no consultório, as primeiras foi: você vai ter sequelas, você nunca mais vai ser a mesma, vai ter dor de cabeça. Nossa, hein, mas que palavra de consolo, hein? Como você chega tua falando pressão nunca tudo mais isso? vai normalizar, você vai viver tomando remédio de pressão. Nossa. Ela me passou porque ela quis mostrar que o que eu tive foi muito sério. Enquanto eu estava no hospital, ela não mostrou isso. Ela só falava que eu estava bem. Mas ela tinha uma cara de espanto, sabe? Toda vez que ela entrava no quarto, Fran, como que tá as coisas? Só que ela não queria me falar o meu estado realmente. Quando aconteceu tudo isso, ela veio falar. Ela falou, Fran, o que você passou foi muito sério. Muito sério. O meu estômago inchou. Coisa que não é normal. Nossa. Então ela falou, as sequelas disso vai ser muito grande. Ela quis mostrar isso pra mim. Só que quando eu saí daquele consultório, a primeira coisa que eu fiz, a oração diana número 2. Eu falei, Deus, eu entendi hoje que o Senhor levou meu filho. Eu não vou questionar, não vou. Mas a minha saúde eu quero por completo. Eu não quero ficar com nenhuma sequela, eu nunca mais quero tomar remédio, eu não quero mais saber disso. E fui para casa. E eu tomava remédios de manhã, tarde e à noite. Eram muitos remédios que eu tomava. E aí eu comecei a diminuir dos remédios, Quando eu desmaiei, porque a minha pressão ela já estava normal. Só que a médica enfiando remédio, a pressão chegou lá embaixo. E aí eu falei, pronto, e agora? Aí minha mãe ligou para a médica e falou assim, doutora, eu preciso tirar os remédios. E a doutora falou, não pode. Aí eu virei para minha mãe e falei, eu não tomo mais. Deus me curou. Eu não tomo mais nada. Gente, a partir desse mulher determinada. dia... Agora eu entendi porque você casou com ela e tá com ela tão cedo assim. Que mulher determinada. A partir que desse dia eu isso? nunca mais tive pressão alta na vida. Eu não sei o que é isso. Graças a Nunca Deus. tive dor de cabeça. A gravidez da Nicole, parecia que eu nunca tinha tido. É isso que eu ia outra perguntar. gravidez. E aí chegou a vez a menina. Chegou a vez que da tá Nicole. ali, ó. Que parece que tem mais de 5 anos e olha o tamanho dela também. É. Aí quando chegou o dela, você sentiu que, olha, agora é uma difícil. nova fase. Foi difícil. Ou não? Foi difícil fácil. também. Foi difícil. Por que foi difícil? Porque aí a gente tem que trabalhar a mente. Ah, Não porque é é o aquele corpo. medo de se repetir a situação de novo. O que eu fiz o Arthur? Entendi. Eu fiz um chá de milhões da Nicole. Ah, que agora tudo fala isso, né? Agora tudo de milhões. Ah, esse podcast de hoje é um podcast de milhões. O chá Muitos da Nicole milhões. foi centavos, desculpa falar, né? Centavos. Não foi. O pessoal fez pra mim e tal, mas porque eu não queria. Não tirei foto. Eu não tirei foto da Nicole. Eu procuro foto da Nicole, eu grávida, eu não tenho. Entendeu? Gente, Porque que isso? a mente. Eu entendo, É a mente. claro. Por isso que eu falei, quando chegasse o dela, imagina a hora que chegou o dela, o medo. Não, o da minha mãe, quando eu contei pra minha mãe do Arthur, eu tenho um vídeo até hoje no Facebook, foi choro, de alegria, foi aquela emoção. O da Nicole foi choro É, de porque assim, como você tristeza. falou, poxa, olha, eu pensei ali é aquela coisa da promessa, o Deus falou Sim. e tal. Não, eu fiz aí depois tem o lance caneca. do medo, porque pode repetir tudo de novo. Aí vai que eu fique alegre, eu faço um minha chá mãe- de milhões e Não, aí a e minha mãe, criança tipo, ela ficou muito acontece alguma coisa. porque minha mãe sempre me acompanhou nas médicas, tudo. Então ela ficou muito com as falas do médico. Então quando eu virei pra ela, falei, mãe, eu tô grávida. Tipo, você vê, Mas você não voltou no mesmo hospital, não, né? foi o mesmo, com a mesma médica, tudo igual. Porque Deus falou, E pra vai ser mostrar que também tinha diferente. condições de pagar de novo, hein? Sim, foi tudo Olha igual. lá, hein, O esse da hospital. Nicole foi Tô de olho, hein? filmado. Foi filmado. Foi a família, foi assistir. Eu fui Com certeza, maquiada. se eu conhecesse vocês, eu ia lá fazer uma matéria. Falou, gente, nós estamos aqui, ó, ao vivo para todo o Brasil e o mundo. Ia ser a matéria de milhões. Filho, eu fui maquiada, ganhei a Nicole. Isso. Mas Deus mostrou. Deus falou, vai ser diferente. Vai ser diferente. E foi diferente. É porque aí é aquela coisa mais uma vez, o refrigério, né? Foi. De, olha, agora vai ser diferente. Mas você estava também convicta de que seria diferente. Sim. E no fundo tinha um pouquinho do medo, Medo. mas você já sabia, olha, agora vai ser diferente. Mas Deus falou, vai ser diferente. Já foi diferente, já não era um menino de novo, né? Já foi E diferente. eu porque já não queria, era um tá? menino. Eu queria. Que fosse um Quando menino. eu engravidei a primeira vez... Mas você fez pra saber logo. Antes você já Sim. sabia que já era uma menina. A primeira vez que eu engravidei do Arthur, eu falava que era Nicole. Eu falava que era uma menina. Eu sonhei com menina, era menina. Quando o médico falou é menino, eu chorei. Eu falei, eu não Nossa. quero. Mas aí ele queria. Então foi o sonho de homem. Aí eu comecei a me apaixonar pelo mundo azul. Me apaixonei.
Perdi. Quando eu engravidei de novo, eu falei, eu quero menino. Eu quero menino, eu quero. Só que Deus não deixou. E não deu tempo nem de você tirar uma foto com ele, alguma coisa? Meu pai tinha uma foto dele, mas não tenho. Entendi. Não tive nada. As recordações é na mente. Que eu tenho. Mas aí você também então deu pra alguém tudo que era dele? Olha, pra uma outra tudo tem pessoa que precisasse, tudo talvez. Tem propósito. Na época que eu perdi, um amigo nosso ficou sabendo que estava grávida de gêmeos. E ele entrou em depressão. Porque era muita informação. Ele já tinha uma menina e ficou grávida de gêmeos. Pô, imagino. Foi. E não tinha Dois de uma condições, vez. tudo. E aí eu tinha muita coisa. Eu imagino. Muita. Fralda era caminhões de fralda. Aí o que eu fiz? Eu perguntei pra ele. Eu falei, posso te dar? Ele falou, lógico. Então eu peguei tudo que eu tinha, dei pra ele. O quarto eu consegui me desfazer também. E tinha um casal também na igreja que teve um Arthur. E eu fiz muita coisa personalizada. Ah, entendi. E aí eu perguntei se eles aceitariam, eles aceitaram. Tudo eu dei. E aí ficou algumas coisas, porque na época o Alex, ele gravou um rapaz. E esse rapaz, ele tinha uma empresa de tudo que você imagina de novidade de bebê. Chupeta que caía no chão e fechava, que media febre, todas essas coisas ele tinha. E eu tinha muita novidade, muita coisa boa mesmo. E eu falei que ia guardar. Porque eram coisas que dava pra usar, se fosse menino ou menina. E como eu já tinha na mente que eu queria ter outro filho, então eu vou guardar. Guardei. Um certo dia, eu tô na minha igreja, linda e bela, e eu tô pregando e eu começo a falar meu testemunho. Eu começo a falar, pincelando, assim, sobre o que aconteceu, tudo. Quando eu desço do altar, vem uma mãe de 9 meses, chega pra mim chorando e fala assim, ora por mim. Eu falei, o que aconteceu lá? Até hoje, eu tô com 9 meses, até hoje, eu neguei meu filho. E eu queria tirar essa criança. Só que a partir de agora, com o seu testemunho, eu vou amar essa criança. Mas eu não tenho nada. Porque eu não quis comprar nada pro meu filho. Nada, porque eu não quis essa criança. E agora eu quero. E eu vou amar essa criança. E ela foi embora. Quando eu entrei no meu carro, Deus falou, pega tudo que você tem e leva pra ela. Falei, Deus, mas eu só deixei sabe, os mais tops. Tá bom, cheguei em casa e falei, Alex, tudo, não quero nada aqui. Deus vai me dar tudo de novo. Agora essa fase, nossa, acabou. Já entendi. Pegava caixas de coisas assim que sobrou. Eu imagino. Aí eu bati lá na casa dela. Bem simples, sabe? Ela chorava. Eu falei, para um novo recomeço seu com o seu filho. Que era uma menina na época, que eu sou a filha. E ela chorava. É shampoo Johnson, uns perfumes. Eu tinha uns 3 perfumes, mamãe e bebê. Tudo assim. E eu dei, eu falei assim... Cara, que coisa, né? Gerou uma dor para vocês, mas no fundo acabou trazendo alegria para outra pessoa. Outras pessoas. E muito rápido. E por mais muito que às vezes a rápido. gente não entenda nada. E tem coisas que a gente não vai conseguir obter uma resposta. Sim. A gente não vai ter. A gente vai pensar, mas a gente não vai ter uma resposta. Um dia eu também pensei muito nisso. Eu passei pela questão de abuso sexual infantil, né? Isso aconteceu comigo, todo mundo já sabe, tem meu documentário aí, já fiz tudo isso. Mas, assim, eu tentava achar uma resposta. Mas eu não falei, mas por que tinha que ser comigo? Por que isso? E hoje eu recebo tanta mensagem, tanta gente falando, olha, ainda bem que você contou a sua história, porque eu estava passando por isso. Semana passada, um casal, que direto vem aparecendo casal. E um casal que eu conheço, quase eu falo o nome sem querer. Quase saiu o nome aqui. Aí o bolo que eu editaram, eu colocava o pi, né? Ele falou assim pra mim, olha, eu tava com problema já há muitos anos com a minha mulher, até mesmo de relacionamento. E agora ela contou pra mim que ela passou por isso quando ela era adolescente, com o vô dela. Que o vô dela abusava dela de noite, principalmente de noite, não só dela como da irmã dela, enquanto elas estavam dormindo, né? E é comum, né? O casal, às vezes, querer abraçar a mulher de madrugada, sei lá, é coisa do casal, né? E ela sempre tinha muito essa coisa de não deixar, e eles já criaram muita discussão, porque ela não tinha coragem de dizer para ele, porque ela nunca falou para ninguém o que aconteceu. E aí ela contou para ele, e ela falou assim, olha, eu assisti o seu documentário, você falando sobre a sua história, e também a história da moça que contou, né? A Érica falou sobre a história dela,
que também é bem sinistra, né, Nilton? A história da Érica é muito sinistra. E tá lá registrada. E ela falou assim, depois que eu ouvi que essa menina falou, eu tive coragem de falar para o meu marido. E ela falou do mesmo jeito que eu estou falando aqui agora. Eu também tentei procurar uma resposta para isso, mas eu não entendi. E ela, mas hoje eu vi que você passou por isso para me ajudar e ajudar outras pessoas e até evitar que isso aconteça. Exatamente. Né? Então, você sem querer passou por isso, mas a moça falou, olha, eu não queria... Eu ia tirar, mas agora eu ouvi o que você falou, eu entendi a sua dor. Então agora não, peraí. Eu vou deixar essa vida seguir, porque, poxa, você não tem o... Né? Eu acredito na mente dela, olha, você não tem o seu, mas eu estou com um aqui que eu vou ter a oportunidade de ficar e eu não quero, como assim? Exatamente. Né? E você queria estar com ele agora. Então, cara, é uma coisa muito louca, a gente não vai ter resposta. E olhando aqui no livro... Achei interessante uma parte, quer dizer, o Alex estava falando naquela hora, eu estava aqui vendo. Então, assim, naquele momento, a última coisa que o Alex gostaria de pensar seria em valores. Ele só conseguia pensar e falar, eu quero minha mulher e meu filho bem. Eu quero a minha mulher e o meu filho bem. É aquilo que a gente pensa na hora, olha, eu só quero que fique tudo bem, eu não vou pensar em dinheiro, pensar em nada. Beleza, você vai pagar, eu pago aqui, eu faço o que eu tenho que fazer. Mas eu só quero que fique tudo bem. Exatamente. Mas aí a gente vai ver no decorrer do livro e com a história que não é... Tudo como a gente pensa, como a gente quer, mas é como eu estou dizendo agora, a gente não vai ter uma resposta. Exatamente. Para isso. Mas hoje eu falo assim, porque muitas, E outras coisas que estão me chamando a atenção aqui no livro, que eu nem li tudo, mas pode continuar aí. Muitas pessoas hoje me procuram, muitas. Eu acho que eu não consigo enumerar a quantidade de pessoas já que me procurou referente a luto, que não entende, que não sabe, que não... E eu falo, propósito. É a única palavra que eu tenho hoje. Sim, às vezes eu também penso a mesma coisa com que eu passei. É propósito, cara. Foi muito Mas, difícil. Entende uma coisa? Eu demorei 6 anos. Às vezes... Fia, mas eu tô há 30. Sabe o que você tem que fazer? Muda o foco. Porque o seu foco, 30 anos, tá indo na mesma pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? Sabe qual é a sua pergunta hoje? Pra quê? Pra que eu passei por isso? E eu entendi. Quando Deus falou assim, escreve um livro... Para quê? Para as pessoas serem alcançadas. Então, foi quando eu pensei no documentário. Eu falei, como que eu vou fazer esse documentário? Como que eu vou falar isso? Porque a minha família tinha gente que não sabia. Sim. Ninguém sabia, na verdade, eu acho. Depois eles foram saber por causa do documentário. E eu falei, mas para que eu vou fazer isso? E eu sonhei com esse documentário. Eu sonhei da maneira que eu queria fazer e saiu exatamente do jeito, ou até melhor do que eu pensava. Poxa, ainda concorreu a um festival de cinema com documentário. Nunca passou pela minha cabeça. Sim. Nunca. E aí eu recebo muitas mensagens. Eu estava até vindo, quando eu estava vindo para cá, eu ia sair de manhã e eu fui dormir muito tarde pensando em muita coisa e eu falei, essa semana eu estava com o meu psicológico muito abalado, porque você fica, cara. Porque todo dia, direto isso, e você vê história pior do que a minha. Poxa, olha, o meu pai que fazia isso comigo, olha, aconteceu, sabe? Então eu falo, o Senhor tem que ver, eu não quero ouvir sobre isso durante um dia, sabe? Eu fui dormir, eu chorei bastante, e depois eu entrei no ônibus vindo para cá, eu falei, não, deixa eu me recompor, porque eu sei que sempre eu vou encontrar alguém e eu vou ter que repetir essa história várias e várias vezes. Esse é o ponto que você falou. Sempre tem uma história pior do que a nossa. Sempre tem. Não tem... e tem mães que chegam pra mim e falam... Eu falei, mas eu passei por isso. Eu falo, mas poderia ser pior. Teve uma amiga agora, recente, faz um mês agora, e perdeu o bebê. No mesmo hospital, do mesmo jeito, ficou 5 dias na UTI, a mesma coisa. E da escola da minha filha. E ela, quando ela perdeu... Ela mandou no grupo de mães. E ela falou assim que nem sabe o motivo que ela mandou, mas ela mandou, falando que o bebê tinha nascido, tinha falecido. E na hora que eu peguei aquela mensagem, eu liguei pra ela na hora. E eu falei assim pra ela. Ela falou ainda depois, nossa, filha, eu nem sei por que eu mandei. Eu falei, você mandou mensagem pra mim ler, porque senão eu não saberia do que você estava passando. E eu falei pra ela a palavra assim, eu posso falar com você, eu posso te encontrar, você pode chorar pra mim, porque eu sei a dor que você está passando. Porque é muito fácil você chegar num velório hoje e virar pra pessoa e falar assim, meus sentimentos. Mas você não sabe o sentimento que ela está passando, por quê? Você não tem mãe, você não tem pai, você não tem vô, você não tem tio. Sim. Por que você vai falar pra uma mulher que perdeu o marido, meus sentimentos, se você tá com seu marido do lado? Eu começo a ser muito fria nisso. Como que eu vou falar pra uma mãe meus sentimentos? Eu sou daquele que eu não falo nada. Exatamente. Eu chego no velório, eu não consigo falar nada. Eu não falo nada.
eu tô aqui, Nada. o que você precisar. Agora não vem falar meus sentimentos, minha dor. Você não tem a dor que ela tá sentindo, cara. Só que eu virei pra ela e falei, eu sei a dor que você está sentindo. E eu sei que Porque isso vai passou melhorar. pela mesma porque situação. eu passei. E hoje eu me deparo com mães que têm situações piores. Eu imagino. E eu falei pra ela, eu falei assim, você perdeu um bebê. Até pior assim, por exemplo, a pessoa ficou mais dias no hospital, o bebê Eu vou ficou te mais contar uma dias. história. Né? Eu Você vou te falou, contar poxa, o uma meu história. foram 5, mas tem mulher que ficou 30, ficou tipo, ficou 60 dias. Aí você vai pegando, né? O pai tá aqui, vai pegando mais amor pela Sim, criança e tudo. exatamente. E você fica esperançoso, né? Pô, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo legal. E eu falei isso mas pra aí, ela. Porque eu falei, ela tem Putz, uma é de 5. difícil. Ela tem uma de 5 anos. Aí eu virei pra ela e falei assim, e se você tivesse morrido no lugar dele? Como que seu marido ia estar com os dois? Meu, para, nem fala isso, Sério, que eu já tô eu falei isso agoniado pra só de ela. pensar como que ele ia ficar. E aí ela pegou e falou, Fran, eu não tinha pensado por isso. Eu falei, então exatamente. Eu tenho isso comigo. Sempre que alguém me traz uma coisa negativa, eu tento mudá-la pro positivo. Sim. Então, você me traz um problema, eu tento reverter ela para um lado melhor. Que você não tem pensado, por quê? Porque você só tá olhando pro problema. Entende? Então, eu tenho isso comigo. Então, eu perdi. Tá, mas o que você ganhou? Ai, Fran, eu perdi minha mãe. Mas o que ela deixou pra você? Qual é a história? Qual o legado? Se apega naquilo que ela tinha de sonho e faça acontecer. Exatamente. Agora as pessoas elas pensam que tô no luto e vou morrer no luto. Não, se você tá aqui é porque tem propósito de vida. Então pega essa dor e transforma ela em amor. Sabe? E eu começo a viver, hoje a minha vida é essa, a minha ideologia de vida é essa. E a gente falando disso, de coisas piores, eu vou te contar uma história. Sim, fica à vontade, eu tô gostando disso. Eu estava num evento. Mas seja triste essa história, mas eu tô gostando. Nós estávamos num evento de mulheres. E eu cheguei lá, fiquei quietinha no meu canto com o meu livro. Eu sempre ando com o livro na bolsa, porque eu não sei onde vou me deparar. E eu falo que é meu propósito de vida. Eu não fiz o livro para ficar rica. Eu fiz o livro porque é o meu propósito. Pra Quando falar, eu chegar nossa, no né? céu... Quantas milhões de cópias foram vendidas, Quando né? eu chegar no céu, eu vou fazer igual o Paulo. Eu cobri a minha carreira, guardei minha fé e eu tô bem. Porque meu propósito de vida é esse. Se eu tiver que pegar meus 50 livros que tá no carro e sair distribuindo na rua, eu vou distribuir. Se Deus mandar falar, distribui, eu vou distribuir. Porque eu preciso que você leia. Aqui não, que você distribuiu um pra mim, tô feliz, você me deu. E eu sem graça vi antes do tempo aqui. O meu já propósito ser cumprido, entende? Escreveu, ela escreveu. Então, é isso. E eu estava nesse evento de mulheres e eles começaram a sortear um monte de coisa. E eu estava com uma amiga. Eu fui convidada, eu nem conhecia as pessoas que estavam ali dentro. Ficou uma convidada qualquer ali. E aí eu virei para uma amiga minha e falei assim, eu vou lá no cara que tá distribuindo, tá sorteando as coisas, e vou dar um livro meu para ele sortear. E ela falou, sério, Fran, mas você nem conhece? Eu falei, vou. Aí eu fui e dei. Eu falei, esse livro é meu e eu quero que você sorteia para as mulheradas. Ele falou, tá bom, obrigada, tal, né? Ele foi sortear para um livro. Sorteou para uma menina lá. Beleza, acabou o evento. Aí a gente teve um coffee lá, a gente comendo todo mundo. Veio uma mulher. Bonita, chique, rica, toda assim, conversar comigo. Oi, você que escreveu aquele livro? Eu falei, foi. Ela falou, eu preciso dele, onde eu compro? Aí eu falei, mas por quê? Né? Tipo, eu tenho aqui na minha bolsa, você quer um? Ela falou, eu quero, eu preciso. Aí eu falei, mas o que aconteceu? É curiosa, né? Ela falou, então, hoje é a primeira vez que eu saio de casa desde agosto, isso era em março. Nossa! Eu falei, nossa, desde agosto. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, então, eu tinha um filho especial. E ele saía de casa pra ir pra academia e pro dentista, só. Ele não saía de casa, ele era 24 horas dentro de casa. Só que pra ir pra academia ele ia sozinho e voltava, e pro dentista ele ia sozinho e voltava. Nesse caminho que ele foi pro dentista, ele nunca mais voltou. E aí eu procurando meu filho, há poucos eu descobri que os marginais pegaram, queimaram meu filho e jogaram ele no rio. E hoje eu não tenho mais vida. E isso foi em agosto. E desde então eu nunca mais tinha saído de casa. E hoje eu vim pra cá e eu preciso do seu livro. Acabou. Chega, não. História. Não. Você não pode falar uma coisa dessa. Você tem noção? Não. Você não pode falar isso. Que eu quero essa mulher aqui também, né, pra contar essa história. Coitada, ela não tava nem saindo. Mas a gente vai ter condição de contar. Ele tinha 19, 20, 30. Sei lá, tipo, ele já tinha idade. Pegaram, mataram, jogaram no rio. Ela descobriu depois porque acharam os ossos. E ela falou, nem o enterro eu pude fazer pro meu filho.
Nossa. E aí eu olho pra ela e falo o quê? Não, eu falo pra você, eu também escuto histórias muito mais absurdas que a minha. Aí eu viro e falo assim, eu só tive 5 dias. Pra mim é pequeno. Pois é. Sabe? Mas eu falo, olha o meu propósito. E eu, na hora, me dá uma caneta, eu vou assinar, toma, leva. Pelo amor de Deus, leva esse livro. Porque eu costumo dizer que esse livro não foi eu que escrevi. Foi o Espírito Santo. Porque de mim mesmo não ia sair nenhuma frase. E eu vou te falar uma coisa, que se você começar a ler aí, eu vou virar e falar, sério, tá escrito? Tô lendo os pontos aqui, não, que eu tô achando interessante. Eu mesma, não lembro as coisas que eu escrevi, porque não era. É o Espírito Santo. Então eu falo pra Deus, aonde esse livro chegar, não seja eu. Seja o teu Espírito Santo que possa curar as pessoas. E você tá agora em semana de divulgação aqui no Rio. Tô. Legal. Eu conversei com o Newton, ele falou, aí ele já marcou vários lugares pra mim. Eu falei, eu vou, porque eu preciso, sabe? Claro. Eu preciso que as pessoas vejam isso. E aquelas pessoas que estão passando por luto, estão passando por dificuldades, estão passando por depressão. Tem vida. Muito tem legal. vida. É a única palavra que eu falo, tem vida. E o que você está passando tem um propósito. Tem um propósito. Filha, eu não entendo. Você vai entender. Right. Filha, eu não achei o propósito. Muda o foco. Que você vai achar o propósito da sua vida. E todos os dias, eu recebo mensagem no meu Instagram. E comigo também, direto. Todos direto. Quando eu vou muito lugar, em escola, principalmente. Quando eu vou muito em escola ministrar, assim, dar palestra, ou falar em qualquer lugar, assim, que me convidam, nossa, é muito difícil. Às vezes, quando eu chego, é que eu não sei, você que está aí na tua casa, você entenda do jeito que você quiser. Mas quando eu chego, às vezes Deus fala para mim, tem 5 pessoas aqui que estão passando isso. Olha, tem 10, tem isso, tem aquilo. Um dia o Newton me chamou para ir na igreja onde ele estava. E aí, quando eu cheguei, Deus falou, minha senhora, tem umas pessoas aqui que passaram por isso, os adolescentes, né? Era para adolescente. Nossa, quando é assim, isso acaba comigo. Mas eu sou forte. Falou, liga o botão lá. Falou, vamos lá. E aí, beleza. Depois, quando terminou que aqueles adolescentes veio falar comigo, alguns vieram contar a história deles, nossa. Sim. Aí aquele botão ainda tá ligado. Você não pode, às vezes, nem chorar na frente da pessoa. Sim. Porque se você superou, se você tá forte, você tem que, né? Exatamente. Mas tem dia que não tá assim. Tem dia que a gente não tá mesmo. Eu imagino que até pra vocês, tem dia que bate uma lembrança. Tem dia que, eu não tô com o meu psicológico preparado pra ter que falar essa história, mas olha, eu tenho que falar porque alguém tá precisando ouvir. Eu tenho que falar que eu tenho que divulgar o livro que eu escrevi. Então é isso. E eu achei interessante uma coisa aqui, ó. Esse ano de 2021, eu e o Alex, no ano passado, no caso, completamos 13 anos juntos e fizemos 9 anos de casado. Foi a maior experiência que vocês já carregaram, assim, nesses 9 anos de casado? A maior. A maior experiência, acredito eu, maior. Né? É uma pergunta idiota, mas com uma resposta inteligente. Sabe por quê? Eu acredito que seja a maior experiência. Não é a maior, porque depois que eu perdi um filho, nada me abala. Nada. Posso perder o que for. Nada, não existe. Eu contei isso, até participei de um podcast esses dias, eu contei isso. Eu pulei de paraquedas. Depois que eu pulei de paraquedas... meu sonho é fazer isso, mas asa delta, eu tenho vontade de fazer isso com asa delta. Eu pulei de paraquedas. Depois que eu pulei de paraquedas, você pode me colocar em qualquer Hopi Hari, qualquer Disney, qualquer brinquedo, não vai sentir a mesma sensação que pular de paraquedas. 14 mil pés. Quando eu tava lá, eu falei, eu sou retardada. Nunca mais, eu não pulo mais, porque eu não gostei. Mas eu senti aquele agora medo. Você nem sustentou a tua gracinha. Você queria pular, ela pulou, agora você viu como que é. Exatamente. Mas depois que eu tive aquele frio na barriga, aquele medo, cara, não tem mais graça. Então, depois que eu perdi meu filho, ano passado, o meu marido, ele teve um acidente de carro. Ele deu PT num carro. Nossa. Tinha acabado de comprar o carro. Tinha 40 prestações para pagar do carro. Nossa. Eu falei pra ele, eu ainda brinquei. Eu falei, o diabo não sabe nem brincar. Eu perdi um filho. Você acha que eu vou ligar de ter perdido um carro? Carro a gente conquista outro, a gente conquista outro. Eu perdi o marido também? Que isso, né? Não, é brincadeira, ele tá ali. Como ele me ligou e ele vai vir aqui também, hein? Semana que vem é com ele aqui. Não, como ele me ligou e falou, tô bem, eu falei, então... Sabe, nada me abala. Então, pra mim, hoje, se eu já era fria, agora eu sou mais ainda. Nossa, vai virar Frozen. Tipo isso. E eu entendi que o livro, ele me trouxe a cura. Sim. Por quê? Comigo também. Quanto mais eu falo disso, mais você vai... Mas eu entendi isso com um psicólogo depois de um tempo, tá? Que a psicóloga, a doutora Simone, foi muito legal. Mas assim, eu não tinha entendido isso antes. Sim. Depois que eu falei, caramba, agora hoje pra mim é de boa falar. Fácil. Tem dia que não. Como eu falei, tem vezes que a gente não quer. Não tá muito legal, né? Bate algumas coisas assim, né? Tem uns pontos. Mas
poxa, vou ali para fazer, mesmo assim, aí eu falo para alguém, eu escuto uma história pior, aquilo acaba também me ajudando. Falo, poxa, que alívio que eu ajudei uma pessoa que estava com a história pior que a minha. Exatamente, exatamente. E eu percebo isso, porque as pessoas viram para mim e falam, Fran, mas você fala isso com muita naturalidade. Cara, eu tô curada. E isso é bom. Isso é bom, é quando eu tô curada e eu entendo que realmente nada me abala. Só que hoje, eu tenho 6 anos que eu passei por isso e eu entendi o meu propósito de vida. Agora, você que tá me assistindo, às vezes para você não é tão simples. Às vezes para você não é tão fácil. Não, calma, cada um tem seu tempo. Entenda isso. A gente tem dois tipos de pessoas. Eu falei sobre isso no meu Instagram esses dias, até hoje. Eu só tenho um vídeo lá sobre isso. Tem as pessoas que elas querem que você seja pra cima. Não fica assim, não fica assim, não fica assim. Mas tem aquelas que querem ver você pra baixo. O prazer delas é ver você chorando. O prazer delas é ver você triste. Porque se você não estiver chorando e triste, você não tá no luto. Se você tá bem arrumada, se você tá maquiada, você não tá no luto. Cara, cada um tem o seu tempo. Hoje você tá bem. Hoje eu tô arrumada, hoje eu tô maquiada. Amanhã eu posso estar no quarto. O importante é você não ficar. Eu tô triste hoje. Viva, chore, fica triste. Mas amanhã você precisa reagir. Porque você tem que entender que é a vida após o luto. Que isso! Não acredito, gente. Eu sempre quando eu ganho um livro, quando eu recebo alguém para uma entrevista que tem livro, a gente está encaminhando aqui para o final, eu sempre leio a última folha do livro, para poder deixar o povo curioso. Eu sempre leio a última folha. E olha o que ela está dizendo aqui. Já percebeu que sempre aprende com as suas aflições e dificuldades? Não se preocupe com o tempo. Se preciso for, leia novamente este livro ou convide alguém para ler com você. Certamente estará mais fortalecido à medida que for vivenciando em sua vida a cura das palavras do Senhor. Se olhar atentamente para cada situação adversa que passou, encontrará experiências maravilhosas que trouxeram crescimento e amadurecimento. Eu quero te encorajar a entrar em contato para compartilhar seu testemunho. Então agora é hora de você falar o teu Instagram. Fala tudo pra gente aí. Eu não vou falar o que tá aqui, você vai falar, vai. Leia, Instagram. rapidinho, antes de eu falar, leia a penúltima página. A penúltima? Não, pera, essa aqui tá mostrando. Tá, é isso? Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. Jó 8:21. Poxa, é o meu ainda mais vindo de um rapaz que você perdeu mas ele perdeu todos os filhos. Exatamente. Você lembra das histórias Sim. mais sinistras, né? Ele perdeu todos. Exatamente. O cara perdeu todos. É o versículo que eu uso muito. Porque quem está passando por luto, ele não entende que existe alegria. Sim. E Deus ele vai fazer nós rirmos novamente, nós termos alegria novamente. Então, como você leu a última, eu falei, lê a penúltima, que é, sim. Que é muito especial também. Está dizendo mesmo, ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. Jó 8:21. Mas como que a pessoa acha que o livro, tudo, quem quiser saber, quem quiser presentear e quem quiser ser encorajado... Meu Instagram... Você vai escrever? Você escreve embaixo, né? Porque claro. Meu sobrenome é muito difícil. É verdade. Fran Hers. Tudo junto. Fran Hers. Meu Instagram, lá pode falar comigo. Na tela. Vamos fazer assim. Eu nunca faço isso, mas vai aparecer só porque é você. Viu? Coloca na tela. Gente, quem tem interesse, adquirir o livro, entre em contato comigo. Eu mando via correio. Eu vou levar em conta. Mande avião. Esses dias eu mandei 30 para Manaus. Que legal. 30. Entraram em contato comigo. Falei, como eu faço? Eu preciso de 30. Você já foi alguma vez em Manaus? Nunca. Aí, tá vendo? Nem conheço Vai chegando o livro em lugares onde você nem foi, né? Que propósito. Nem sei quem é. Pegou o sobrenome furtado, você também, né? Olha lá. Vocês vão saber, semana que vem é o marido dela aqui, gente. Vocês vão saber por que eu tô falando desse nome furtado. Você também não tem uma irmã lá também, não? Que deixa solteira pra eu casar e pegar esse sobrenome? Oh, meu Deus. Não tem, né? Que pena. A gente ia ficar todo mundo em família aqui agora, que legal. Cara, que coisa. O cara querendo, né, perguntando se os caras têm irmã. Que vergonha, né? Fazer isso num podcast, né, Milton? Que vergonha. Eu perguntei, porque vai que ele tem mesmo uma irmã solteira, ué. Eu nem tenho uma irmã solteira, também tô solteiro, quem sabe disso? Tia lá, né? E aí pega o sobrenome também. Já pensou em chamar o Wellington Barró Furtado? Eu que ia pegar o nome. Ia ser top. Mas vocês vão entender porque desse sobrenome. Olha, eu quero muito te agradecer. Muito obrigado. Imagina, agradeço muito você, obrigado. Foi maravilhoso. Foi muito legal. Eu fiquei muito feliz em receber esse grande presente desse livro e saber, né? Eu gosto de ouvir a história das pessoas.
E essa para mim foi muito forte, assim, muito forte. É isso. E que Deus continue mesmo te abençoando aí, levando sim essa mensagem, porque tem muita gente precisando. Sim. Então você que adquire esse livro, compre para outra pessoa também e presenteia, né, como tá falando aí, uma outra pessoa. Fran, mais uma vez, muitíssimo obrigado, tá? Obrigada a você, Deus abençoe. E é isso. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima, que semana que vem é o marido dela. Você vai estar aqui, tá? Eles vão querer saber, porque o povo é curioso, vai querer saber por causa desse furtado, vai querer saber. Vamos procurar meu Instagram e não achar, né? É verdade, né? Mas tudo bem, não tem problema.